Vamos começar a entrevista com o presidente do Simpol, Jean Rezende, que está aqui ao nosso lado, acompanhado de dois assessores, e vai falar sobre a estrutura da polícia e o que for necessário em favor da classe dos policiais civis do estado de Sergipe. Jean Rezende, bom dia para você. Bom dia, nosso amigo Zé Sarmento. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando a 106.3 FM, Fala São Cristóvão, né? Uma rádio da família para a família, com notícias que realmente demonstram o porquê desse espaço extremamente democrático, né? E de grande audiência. Então, para nós é uma satisfação muito grande estar aqui, amigo. A gente sabe que os colegas oficiais investigadores o acompanham diariamente. Isso. A sua grande audiência dos colegas. Solicitar essa entrevista aqui do Simpol aqui para atualizações, não apenas para a categoria, mas para toda a sociedade sergipana. Então, é uma honra estar aqui. Acabei de ouvir aí o grande Heron Ribeiro, que há muitos anos era um excelente profissional, um dos ícones da nossa comunicação sergipana. Diariamente vai à Central de Flagrantes, né, saber as ocorrências noturnas, no final de semana, enfim, e passar as informações para a sociedade, dar voz à sociedade. Então, parabéns pela equipe. Tem aqui o Francisco também com você, o Heron aí trazendo essa notícia para a população de São Cristóvão, e aqui conosco o Antônio Neri e o Raí, acompanhando a nossa assessoria de comunicação. E a gente manda um abraço especial a toda a diretoria do Simpol, que sempre está conosco acompanhando esse trabalho. Ok, você que está do outro lado no Instagram assistindo, pode entrar no Instagram Israel Sarmento 20, no Instagram do presidente, que você terá toda a entrevista a partir de agora. Jean, primeira pergunta é que os policiais, os investigadores nos solicitaram como se encontra a estruturação que vai ser aprovada pelo governo, como é que está, se está perto de ser aprovado, como é que vai ser, que estrutura é essa? Foi as indagações de vários policiais que nos pediram. Um abraço ao pessoal da terceira delegacia, Irã, Denison, Eduardo, Jorge, todos pediram que eu fizesse essa pergunta ao novo presidente. Como é que vai ser? Como é que já está em andamento? O que é essa estrutura que ele quer saber como vai ficar? Se vai ser concedida pelo governo? Qual é o prazo? E qual também o reajuste salarial da gente que ficou para agosto? Eu não sei como é que vai ser. Se vai ser retroativo? Tudo isso foi questões que me pediram para pedir ao novo presidente, esse batalhador de todos os dias do Simpol. Ô, meu amigo, excelente pergunta, Zé. Antes da gente entrar no momento atual do cenário do ano 2005, é importante para que seus ouvintes entendam, a população de São Cristóvão entenda. A atual diretoria do Simpol Sergipe, ela foi eleita no ano de 2022 para um mandato de 23 até o ano de 2026, dezembro de 26. E nós chegamos com o apoio da categoria, uma eleição bonita, democrática, né, onde 3 chapas disputaram e a nossa teve o orgulho e a honra de ser vitoriosa. Nós chegamos com a proposta de reestruturação da carreira. O que é isso? Isso é um olhar diferenciado, onde a gente trata, obviamente, de questões salariais, sim, porque é através do nosso trabalho que a gente leva o sustento para nossas casas, para nossas famílias. Antes de sermos policiais, somos servidores públicos e, sobretudo, trabalhadores, né? Como trabalhadores que somente têm respeito à população de todo o estado de Sergipe. Então, a reestruturação, ela visava uma questão de organização física das nossas estruturas das delegacias, por exemplo, né? A diretoria do Simpol, já no primeiro ano de gestão, lá em 2023, iniciou fazendo visitas, porque é inadmissível que a população, após ser vítima de um crime, quando procura a proteção da Polícia Civil, dos oficiais investigadores em nossas delegacias, não tenha uma estrutura adequada. E essa falta de estrutura adequada, ela prejudica o trabalho da Polícia Civil. A pessoa está naquele momento ali, seja a perda de um roubo ou furto de um celular, por exemplo, que hoje é um instrumento de trabalho para muitos profissionais, para muitas empresas. A pessoa às vezes adquire um aparelho moderno, um valor alto, parcela lá até 24 meses, às vezes não pagou nem a primeira prestação e já é vítima de roubo ou furto. Nós temos aí os entregadores, os motoboys, os motociclistas, né? Ou alguém que comprou uma moto, muitas vezes para 60 ou até 72 parcelas e acaba sendo vítima de roubo, de furto. Os comerciantes, que muitas vezes precisam trabalhar atrás das grades, com receio da criminalidade. Então, a gente procura, quando a gente fala de reestruturação
reestruturação, ela não é apenas de dentro de casa, né? Ela é de todo um sistema de proteção social, né? Onde a Polícia Civil, né, enquanto instituição, ela é movimentada por pessoas, por seres humanos, que são os policiais civis, que em Sergipe a carreira policial civil é composta por delegado de polícia e oficial investigador de polícia. Então, essas pessoas precisam ter um investimento, né, o ser humano, e que esses investimentos não sejam apenas em viaturas, em armamentos, em equipamentos. Então, a preocupação do sindicato, quando fala em reestruturação, a gente tem um olhar para dentro, os seres humanos, os oficiais investigadores de polícia, mas também para você, cidadão, que está nos ouvindo agora nesse momento, aonde chega esse programa de grande audiência. Porque não faz sentido uma polícia, amigo Israel, e você sabe disso como oficial investigador, em que o Ministério da Justiça atribui por 2 anos consecutivos, né, a Polícia Civil do Estado de Sergipe como a melhor polícia civil do país em elucidação de crimes. É isso mesmo, cidadão. O Estado de Sergipe conta com a melhor polícia civil do país em elucidação de crimes violentos, em redução de roubos e furto de veículos, em estatísticas reduzidas de homicídios, entre as mais variadas investigações, que o trabalho de investigação que é a atribuição da Polícia Civil, e esse é um dado oficial do Ministério da Justiça do Governo Federal. E aí essa reestruturação que a gente fala, amigos relacionamento e ouvintes, ela precisa ser aplicada, ainda não foi. O governo do Estado tem trabalhado com a reposição inflacionária do ano 2003, foi feito no ano 2004, agora em 2025, os oficiais investigadores aguardam o encaminhamento de um projeto para a Assembleia Legislativa sobre a reposição inflacionária que todas as outras forças de segurança pública já receberam. No mês de janeiro, o governador foi a público, através da imprensa, dizer que estava nas mãos do Simpol, o encaminhamento deste projeto. O Simpol prontamente convocou uma Assembleia. Nesse período entre a convocação e a realização da Assembleia, fizemos o Simpol itinerante, tivemos tanto na capital quanto no interior, convocando a categoria, que abraçou essa Assembleia. Tivemos uma Assembleia histórica, nunca antes vista em números de oficiais investigadores presentes, cerca de 1.000 oficiais investigadores presentes em uma Assembleia Sindical, e lá, conjuntamente, decidimos pela união da categoria, pelo avanço, ainda que mínimo, para que a gente possa dar continuidade a um trabalho. E sinalizamos positivamente ao governo do Estado o encaminhamento deste projeto. O governo foi notificado formalmente, através de ofício, e desde então há essa expectativa para mais um projeto ser encaminhado referente ao linear da categoria, referente também à redução do interstício promocional, que era de 4 e agora passará a ser 3 anos, bem como o projeto, parte desse projeto que falará de mais uma parcela do adicional de periculosidade, com previsão para o mês de outubro ainda de 2025. O linear de 7% previsto para o mês de agosto e o interstício promocional retroativo a 1º de janeiro de 2025. Então essa expectativa foi gerada, o governo foi informado. No início do mês de março, a secretária de Administração, a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, foi a público também, através da imprensa, informar aos policiais civis que esse projeto seria encaminhado até meados de março. E de lá para cá, esse projeto ainda não foi encaminhado. A gente buscou interlocução direta com a secretária de Administração. Já estamos em abril. Já estamos no mês de abril e esse projeto ainda não foi encaminhado. Buscamos informação, nos foi dito que esse projeto precisou percorrer novamente as searas e as esferas técnicas. Nós não entendemos o porquê disso, já que esse projeto estava pronto, segundo o governo, segundo a própria secretária de Administração, o porquê dessa nova caminhada, por exemplo, pela Secretaria da Fazenda, pela Procuradoria-Geral do Estado, pela SEAD, pela Secretaria-Geral do Governo, até chegar às mãos do governador, que é quem encaminhará este projeto para a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Então, é notável, e o amigo acabou de dar esse testemunho, de que os oficiais investigadores ficam apreensivos, tensos de certa forma. Me perguntaram se será pago com retroativo? O efeito retroativo é a 1º de janeiro quanto à questão da promoção. Isso será, sim, segundo o governador do Estado, feito essa aprovação com retroativo promocional a 1º de janeiro.
Referente ao linear, esse valor estará disponível para os oficiais investigadores a partir do mês de agosto, também segundo o governo do estado de Sergipe. E no mês de outubro, mais uma parcela do adicional de periculosidade que será implementado. Então, essa é a expectativa e o porquê, já que lá em janeiro foi anunciado pelo governador que bastava que o Simpol sinalizasse para que o projeto fosse encaminhado. O Simpol atendeu a solicitação do governador prontamente, convocou a Assembleia, a categoria sinalizou o positivo, deu mais esse voto de confiança e de credibilidade, né, ao governo do estado, e até então nós não temos a notícia de quando será encaminhado e que todos os anúncios feitos por parte do governo, a exemplo da entrevista pública da secretária de administração, Silvana Nunes, não foram cumpridos os prazos previamente ajustados com a categoria e, obviamente, publicamente assumidos perante a sociedade sergipana. Então, quando a gente fala de reestruturação, ela é muito maior até do que a palavra. A reestruturação da carreira ainda não ocorreu no estado de Sergipe, devido a essa questão da política minimalista a partir dos lineares, que todos os servidores públicos, enquanto trabalhadores, têm direito, e na segurança pública não tem sido diferente. A gente tem pleiteado sim a reestruturação. Lá atrás, no ano de 2024, quando tivemos a notícia de que a reestruturação não viria, nós pedimos ao governador que atendesse preliminarmente uma das pautas importantes através da nova Lei Orgânica Nacional, que também traz pontos específicos de reestruturação da carreira. Uma delas foi a unificação dos cargos, dos antigos cargos de agente e escrivão de polícia, que aqui na Polícia Civil de Sergipe, ao longo de décadas, já tivemos cerca de 10 cargos diferentes na carreira policial civil, e a partir desse ponto específico que o governador atendeu prontamente a solicitação do sindicato, Sergipe foi o primeiro estado da federação a atender esse ponto específico da Lei Orgânica Nacional, que é a unificação dos cargos, os antigos cargos de agente e escrivão, no novo cargo de oficial investigador de polícia. E por que esse ponto é importante? E não trata-se apenas de uma simples mudança de nomenclatura para que você, cidadão, que está nos ouvindo e acompanhando agora nesse exato momento, entenda. Quando você unifica dois cargos, o cargo de agente, que em tese fazia o trabalho de investigativo nas ruas, a parte mais operacional, e o cargo de escrivão, que trabalhava em tese mais a questão cartorária, documentos necessários à investigação e que ao final são encaminhados para a justiça. Quando você unifica esses dois cargos, o amigo Israel sabe disso muito bem, você está ampliando a atuação desse profissional, do oficial investigador, que hoje passa a ser um profissional completo, desde o nascimento da investigação, a partir de um registro de um boletim de ocorrência ou até mesmo uma situação em flagrante, todas as suas ações, cumprimento de ordem de serviço, a produção de relatório de serviço, até o seu encaminhamento à justiça, ao Poder Judiciário, para os encaminhamentos e resultados de praxe, conforme a legislação brasileira. Mas percebam que investigar, eu costumo dizer que é como montar um quebra-cabeça, Misael. Só que não é aquele quebra-cabeça que a gente está em casa com a nossa família, que a gente pega a caixinha, coloca mesa e monta. Investigar como policial civil é primeiro você ir atrás de cada peça desse quebra-cabeça, que muitas vezes você não tem acesso a todas as peças disponíveis, mas com o que é apurado a partir da investigação é que é montado a linha de investigação que nos levará à elucidação de um crime, seja um crime de menor potencial, ou seja um crime grave de grande repercussão. Então, quando o Ministério da Justiça diz que a Polícia Civil de Sergipe é a melhor do país em resultados, a gente, enquanto trabalhador, leva para o governo do Estado, de certa forma, a cobrança e a necessidade de valorização nos seres humanos, nos trabalhadores. Porque, amigo Israel, a Polícia Civil de Sergipe, lá nos anos de 2010, alcançou o patamar do ranking salarial 01 do nosso país, que é imenso, que é grande, que conta com diversas polícias em todo o país. Mas hoje, infelizmente, os oficiais... Eu soube que Alagoas
já está com um salário muito maior do que o nosso, né? Sim, Alagoas é um grande paralelo. Um exemplo, que ganha muito menos do que nós. Isso, hoje o estado de Sergipe ocupa o 25º lugar quando se fala no ranking salarial, apesar de sermos o primeiro no ranking de investigação. A exemplo de Alagoas, que no ano de 2012 tinha um salário bem menor do que o estado de Sergipe, hoje Alagoas é o primeiro do Nordeste quando se fala em valorização salarial. Parabéns para o governador de Alagoas. Exatamente. É um trabalho que é feito, e a gente tem dito publicamente, que essa defasagem salarial, esse abismo que existe, por exemplo, o delegado de polícia no estado de Sergipe está entre os 5 melhores salários do país. É isso mesmo, nós temos a melhor polícia civil do país, Sergipe, dados do Ministério da Justiça. Os delegados de polícia estão entre os 5 melhores salários e os oficiais investigadores estão no 25º colocado. Eu soube assim por alto que tem alguém que trava, que dá opinião contrária ao governo. Ocorre isso? Veja, como é que nós temos, nesse cenário que estamos colocando, 2 cargos numa mesma carreira, delegados no entre os 5 melhores e nós no 25º, e não é feito algo para corrigir essa distorção, esse abismo. A reestruturação ela precisa tratar desse abismo que foi criado, porque quando você dá um reajuste de 7% para quem está entre os 5 melhores e 7% para quem é o 25º, você está ampliando o abismo. Obviamente, a gente tem dito ao governador Fábio Mitidieri que a gente sabe e tem a consciência de que ele não causou esse abismo. Esse abismo é um acúmulo de outras gestões, de outros governos. E deve ser consertado agora por ele. Ele tem a oportunidade de corrigir. Ele é o governo, né? E é isso que a gente está tentando sensibilizar, José. E a gente, o trabalho é buscando... Sempre mais vai ficar na história, né? Positiva para o governador Fábio, né? Não tenha dúvida, porque, como se diz, ele tem a faca e o queijo na mão. O estado de Sergipe hoje, publicamente, tem feito campanhas no sentido de atrair turismo, investimentos para gerar emprego e renda, e é com dados da segurança pública, com dados dos policiais civis, quando o estado de Sergipe é o mais seguro do Nordeste. A gente está aqui em Salvador, na Bahia, que é ao nosso lado, o crime organizado tomou conta. A gente fez uma visitação recente agora. O mundo do maluco está tomando conta lá em Salvador, na Bahia. A todos os estados do Nordeste, tivemos no Piauí, no Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Alagoas. Enfim, visitamos todo o Nordeste. Aí você chega lá no Ceará, o crime organizado tomou conta. Você vai no Rio Grande do Norte, as facções estão instaladas em Sergipe. Não, o crime organizado no Brasil se organizou e as polícias, através do sistema, não dos agentes, desorganizou-se. Essa é a verdade, porque cada dia que passa o crime organizado cresce no Brasil inteiro. Aqui aí, na Bahia, pertinho aqui, estão deitando rolando lá. Os malandros, no mês passado, tiraram várias famílias dentro de casa, expulsaram dentro de casa para entrar para vender drogas. Tivemos a notícia agora, recente, uma jovem dentista a caminho do trabalho, uma troca de tiros, né, entre essas facções, ela acabou sendo alvejada e foi ceifada a sua vida. Então imagine, a gente tem Sergipe um ambiente de paz, um ambiente seguro, apesar, como eu disse, de crimes de menor potencial, que ainda podem ser melhorados esses índices, exemplo de roubo de celular, de motos, enfim, os taxistas, os motoristas de aplicativos que são muitas vezes alvo, né, de assalto nas ruas ao estar trabalhando. Então, muito ainda pode ser melhorado, mas a gente tem que reconhecer que Sergipe é o primeiro do país. O governador Fábio Mitidieri está tendo a oportunidade de corrigir essa distorção histórica causada por outros governos, mas que a gente espera que ele possa realmente... Como o ex-governador Marcelo Della fez. Exatamente. Sobre o salário nosso, né? E era lá embaixo, foi ele que levantou o salário, Marcelo Della. O inesquecível, saudoso, que Deus coloque ele num bom lugar. Muito pertinente a sua recordação que o saudoso governador Marcelo Della, um visionário que era, ele investiu em segurança pública, sim, em equipamentos, em viaturas, em armamentos, mas investiu principalmente na valorização das pessoas, dos seres humanos que estão atrás das fardas ou dos distintivos, né? No caso dos policiais civis. E a gente colhe até hoje os frutos disso, porque isso foi lá nos anos de 2010, nós estamos em 2025, 15 anos depois, e a Polícia Civil de Sergipe ainda é a melhor do país, e Sergipe ainda conta com uma segurança pública de excelência. Mas se o investimento não chegar e se a valorização continuar a ser
esfacelar um trabalho, né, a não motivar o trabalho dos oficiais investigadores, esses números, a tendência é que esses números caiam. Quem sofre com isso é a população sergipana. E por falar em governo do Estado, e por falar em sindicato, o governo não há o que falar ou que reclamar do Simpol Sergipe, um sindicato que tem buscado diálogo, que tem buscado um caminho diplomático, que a categoria tem acreditado na gestão sindical e avalizado a condução do trabalho. Sem ofensas ao governo, eu estou acompanhando, sem ofensa, apenas baseado na lei, com muita humanidade e educação de vocês, eu estou dando parabéns, eu estou acompanhando, porque não adianta vocês chegarem nas ruas e xingar o governador, a família do governo, isso não existe. Tem que ser um diálogo, mesmo ainda não saindo, vai chegar a hora, porque ele é o governo, né? Ele é o governador do Sergipe, ele sabe que ele tem que fazer essa mudança para a melhoria dos policiais. Não tem governo nenhum no Brasil que faça uma boa administração, o funcionário público estadual não estiver apoiando ele. Não tem um. Sempre quando chega nas campanhas políticas, as categorias, segurança, educação, saúde, quando se revolta não tem governo que ganha. E como estamos aqui falando na Rádio da Família, para as famílias, especialmente as famílias aqui de São Cristóvão, é importante frisar que o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, todos os oficiais investigadores, como nós também fazemos parte da sociedade a qual protegemos, a gente trabalha para você, cidadão, para a sua família, porque você é trabalhador como também nós somos. Nós pagamos impostos para termos uma estrutura de segurança pública de qualidade. Então você precisa chegar na delegacia, ser bem atendido, ser muito bem atendido, né, e contar com o esforço dos policiais civis. Repito, que em Sergipe a carreira policial é formada por delegado e oficial investigador de polícia. Então, ao chegar numa delegacia, você, cidadão, pergunte o nome e o cargo de quem está lhe atendendo e você perceberá que em 90% ou mais do tempo em que você permanece na delegacia, seja para registrar um boletim de ocorrência, seja quando você recebe uma intimação e vai ser ouvido na nossa delegacia, ou em qualquer ambiente, a maior parte do tempo quem está lhe atendendo e lhe acompanhando é um oficial investigador de polícia. Então, o governador do estado de Sergipe tem contado sim com a sensibilidade, com a compreensão, mas tudo tem um limite, né, amigo Israel? Isso. A gente vem o ano de 2023, o ano de 2024 e ainda até então em 2025, contando com essa sensibilidade, contando com a parte técnica, né? A gente tem não só pleiteado, mas a gente faz um trabalho técnico de estudo dos números. O estado de Sergipe tem um crescimento positivo quando se fala em números, né? E a gente tem participado dessas discussões, seja junto à Secretaria de Administração, seja junto à Secretaria da Fazenda, a qual a gente parabeniza, né, todo o trabalho técnico que tem sido feito e que favorece os investimentos no nosso estado, bem como o investimento na valorização do servidor público. E é por isso que a gente tem acompanhado todo esse trabalho muito de perto da Secretaria da Fazenda. A gente tem também, graças ao trabalho técnico da nossa diretoria, acompanhado o que se desenvolve junto à Procuradoria-Geral do Estado, enfim, a todos os órgãos que fazem parte dessa engrenagem do governo do Estado, para que a gente possa materializar os pleitos, as pautas dos oficiais investigadores. Então, o ano 2025 será um ano decisivo para a categoria. A categoria tem cobrado, como você tem atestado aqui no seu programa, as reivindicações elas chegam para a diretoria, seja por zap, seja pelas redes sociais ou presencial. As nossas assembleias cada vez mais lotadas, com discussões, né, pertinentes, com sugestões de construção para que a gente possa materializar com base no diálogo. Mas a categoria não pretende aguardar, por exemplo, chegar o ano de 2026, encerrar o mandato sindical e o mandato governamental e simplesmente passar 4 anos sem avanço. É importante que o governo do Estado saiba disso, que apesar de diplomáticos, apesar de compreensivos e de extremamente respeitosos, a gente sabe que o Estado de Sergipe tem condição financeira de materializar a pauta dos oficiais investigadores e que, se não o fizer, é única e exclusivamente por uma questão de decisão política. A gente espera e tem trabalhado, amigo Israel, e você, cidadão, para que a decisão política do governador do Estado de Sergipe seja no sentido de fazer com que a Polícia Civil continue a ter um trabalho de excelência através dos oficiais investigadores.
Nós não somos adeptos do movimento paredista, de pé na porta, de xingamentos e desrespeito. Mas, se necessário for, nós vamos ter que aumentar o tom desse diálogo e a quantidade no sentido de cobranças, porque é o que a categoria tem pedido ao sindicato. Então, a gente continua até esse momento aguardando, por exemplo, que esse projeto, um projeto simples, um projeto que já estava pronto, segundo o governo do Estado, segundo a secretária de administração, que por diversas vezes solicitou à diretoria do Simpol que tivesse a sensibilidade de se dar um passo atrás para que mais à frente pudéssemos ter um diálogo ampliado. E foi isso que a diretoria do Simpol fez, encaminhou para a categoria um momento de união e de sensibilidade. A categoria abraçou e nós estamos aqui ainda, até esse momento, sem nenhuma notícia de um encaminhamento de um projeto simples que trata de linear para o mês de agosto de 2025, que trata de mais uma parcela do adicional de periculosidade para o mês de outubro de 2025 e que trata de um ponto extremamente importante para os oficiais investigadores, que é a redução do interstício promocional de 4 anos para 3, conforme já foram contemplados os delegados de polícia. Algo que não deveria ter sido feito de modo separado, pois como é que você traz a promoção para um cargo de uma mesma carreira e não traz para outro, amigo Zé? É por isso, inclusive, que esse ponto ele deverá sim ser retroativo a 1º de janeiro do ano 2025. Não sei se você sabe, quanto é que ganha um delegado quando entra, delegado substituto, se não me engano, primeiro para a terceira, segunda, primeira especial? Quanto é que ganha entrando agora e o especial? Quanto é que ganha o delegado especial? O povo precisa saber quanto ganha para ver a diferença que tem entre o investigador. Para vocês terem ideia, como eu disse, o delegado de polícia no estado de Sergipe está entre os 5 melhores salários no país, amigo. Eu até costumo dizer que é melhor ser delegado de polícia em Sergipe do que ser governador, porque proporcionalmente o delegado de polícia ganha muito mais do que o governador, amigo. E eu não estou falando aqui palavras ao vento, não. A gente prova, porque durante as visitas do sindicato, muitas vezes fazendo a visita técnica, produzindo os relatórios que são encaminhados para o Ministério Público, através da Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, para o Ministério Público do Trabalho, para questões de logística, de ergonomia e condições das delegacias. Se você chegar numa delegacia do interior do estado, segunda-feira ou sexta-feira, dificilmente você vai encontrar um delegado de polícia. Isso ocorreu, por exemplo, na cidade de Lagarto, quando no dia da feira, segunda-feira, 4 delegados de polícia não estavam nas suas respectivas unidades. A gente notificou, encaminhou para o Ministério Público, a gente informou isso à imprensa sergipana e o delegado-geral da Polícia Civil disse que era folga. Mas que folga? Se o delegado de polícia tem uma carga horária de 36 horas semanais a cumprir, se boa parte desses delegados recebe a chamada hora extra, que é a IFV, que cerca de 80 horas extraordinárias, que só de hora extraordinária ele tem a mais no salário dele, eu vou dizer já os números que você me perguntou, ele tem a mais algo em torno de R$6 mil mensais, em um salário que ultrapassa a barreira dos 30 mil. Quase chegando igual a um salário do investigador, que é 12 mil, aí, né, quando desconta o imposto de renda, fica em 9, o cara ganha 6 mil só de hora extra. Só de hora extra, não desconta imposto de renda, e um salário que já é superior a R$30 mil mensais, o salário especial, da polícia, né? sim, no final da carreira, ele ainda tem mais R$6 mil líquido, que esse valor é superior ao salário de um oficial investigador substituto, que ganha bruto algo em torno de R$5 mil. Carro à disposição. O delegado, a gente brinca que tem o Minha Picape Minha Vida, porque o delegado chega no interior anda com uma picape 0 km, sem limite de combustível e abastecimento. Então, são questões que precisam ser reformuladas, o sindicato está atento, o governo do estado tem conhecimento de todas essas situações, porque o Simpol não joga palavras ao vento, a gente faz a visita, a gente faz o relatório técnico, encaminha para o Ministério Público, encaminhamos oportunamente no Conselho Superior de Polícia, então o delegado-geral tem conhecimento disso, o secretário de Segurança tem conhecimento disso, e tem um dado, amigo Israel, que é extremamente importante dessa questão salarial, e a população precisa saber disso. Eu vou falar aqui em primeira mão, porque a gente está preparando um material. Exclusivo, cadê exclusivo, Francisco? Fiquem atentos aí, em primeira mão. A gente fez um levantamento referente ao período de janeiro. Exclusivo realmente, amigo Israel, porque o seu programa merece isso. Nós fizemos um levantamento, o Simpol Sergipe,
do período de 23, ou melhor, de janeiro de 2023 a janeiro de 2025, os salários somados do delegado-geral da Polícia Civil e do secretário de Estado da Segurança Pública, também delegado, somados, nesses 2 anos, eles chegam em torno de R$2.700.000. Foi exatamente isso que eu disse. Apenas 2 delegados de polícia, o delegado-geral da Polícia Civil e o secretário de Estado da Segurança Pública, também delegado, somados, dão em torno de R$2.700.000 em 2 anos, de janeiro de 23 a janeiro de 25. E eu estou aqui, é um dado real do Portal da Transparência, essa é a fonte, tá? O governo do Estado sabe disso. E por que a gente fez esse somatório e esse cenário? Porque esses R$2.700.000, algo em torno disso, ele paga a folha de um mês de 493 oficiais investigadores da classe substituta. Ou seja, quase 500 oficiais investigadores, amigos. 2 delegados de polícia, em 2 anos de salário, somados os seus benefícios, pagam um mês da folha de quase 500 oficiais investigadores da classe substituta. E vejam, 500 é praticamente a metade do efetivo dos oficiais investigadores da Polícia do Estado de Sergipe. É justo isso? É por isso que a gente diz ao governador do Estado de Sergipe que ele precisa chamar o feito à ordem, que é preciso que seja feita uma gestão séria, responsável e que se preocupe com a população. Porque quando a gente está pleiteando melhorias para os oficiais investigadores, a gente está pleiteando melhorias para você, cidadão, e para sua família. Não é justo que alguém com um salário superior a R$30.000 mensais, com uma série de benefícios, como eu estou falando aqui, R$6.000, que muitas vezes não trabalham para receber essa hora extra. Se não está fazendo nem a carga horária ordinária, dirá uma hora extraordinária. Alguns deles recebem gratificação, inclusive, de cargo comissionado para acúmulo de delegacia do interior, por exemplo, e não estão nas suas delegacias trabalhando. Isso não acontece apenas no interior, não, também na capital. E o sindicato tem visitado, tem ido em loco e comunicado formalmente aos órgãos de controle, a exemplo da Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial aqui no Estado de Sergipe, ao Ministério Público do Trabalho, entre outros órgãos, porque a população precisa saber que o seu recurso, o recurso financeiro do seu imposto que você paga em dia, não está sendo bem gerido, está sendo mal distribuído. E é por isso que a gente fala que a valorização, a reestruturação da carreira não é apenas de viaturas, armamentos, equipamentos, mas sobretudo nas pessoas. Porque daqui a pouco, se a gente continua nesse patamar, quem vai sofrer somos nós, cidadãos, em razão da perda de qualidade de um serviço de excelência, que hoje é reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Condado Oficial. Então, essa informação, meu amigo, eu trago aqui em primeira mão, e isso que eu estou falando aqui, que eu acabei de falar, isso será encaminhado formalmente ao Ministério Público, ao governador do Estado de Sergipe, que precisa ter conhecimento de que está sendo mal gerido o recurso dentro da Polícia Civil e da Segurança Pública, e é por isso que a gente tem dito publicamente que o governador está mal assessorado no tocante à Polícia Civil, à gestão da Polícia Civil e à gestão da Segurança Pública no nosso Estado, amigo Zé. Alguém me perguntou também, os agentes pediram para pedir ao novo presidente se essa cargo de investigador será mexido lá na frente ou vai ser permanente para sempre? Bom, excelente pergunta, porque ele vem essa unificação dos cargos, ela veio a partir da nova Lei Orgânica Nacional, que tramitou por mais de 30 anos no Congresso Nacional, e apesar da sua aprovação, ela ainda não foi, digamos assim, não alcançou todas as pautas, né, discutidas e tratadas e colocadas como prioritárias pelos sindicatos que representam os oficiais investigadores. Mas, em razão da nomenclatura, essa unificação é algo que está lá na lei orgânica, já como vinculante, como taxativo e plenamente aplicável. Precisa ser aprovado aí? Precisa ser, já foi aprovado na Câmara Federal, no Congresso Nacional, já foi aprovado no Congresso Nacional. Aqui em Sergipe já foi o primeiro estado da federação a fazer essa unificação, e agora há uma corrida em todo. Foi aprovado aqui já? Foi aprovada a unificação dos cargos e não há nenhuma previsão de alteração, porque foi algo que foi buscado por mais de 3 décadas. Né? Hoje chegou-se a um denominador comum
de que esta, sim, é a nomenclatura que representa o trabalho de excelência feito pelos policiais civis, oficiais investigadores de polícia, né, um trabalho de excelência, uma carreira de nível superior. Hoje, o nosso concurso ele é de nível superior. Nós temos diversas formações, vários profissionais de várias áreas, matemática, educação física, história, geografia, direito, né? Além disso, profissionais com pós-graduação, com mestrado, com título de doutorado e até mesmo de pós-doutorado, né? Que são títulos acadêmicos importantes para o engrandecimento desse trabalho técnico-científico que é realizado pelos oficiais investigadores, sem prejuízo da gente que tem o maior respeito pela geração mais antiga da polícia, que muitas vezes naquela época não era cobrado, né, o nível superior. Então, por exemplo, no ano de 2001 o concurso ainda foi de nível médio, e outras pessoas que porventura não tenham títulos acadêmicos, mas têm o principal, que a principal academia é o dia a dia na rua, é o trabalho que é feito, é a prática da investigação, é todo o trabalho. E nós do sindicato, eu especificamente, Jean Rezende, tenho o maior respeito por quem já estava aqui na polícia quando nós chegamos e que nos abraçou e que nos ensinou como é que funciona a engrenagem da investigação. Mas, obviamente, a gente avança todo mundo junto, respeitando todas as gerações, os nossos colegas hoje aposentados, os nossos veteranos, representados no sindicato, o nosso oficial investigador Marivaldo Santos, a quem eu mando um abraço, que está sempre à frente das pautas dos aposentados, com muito afinco, né? As famílias pensionistas, daqueles que já nos deixaram ao longo da caminhada, seja em razão do trabalho, seja em razão de alguma comorbidade, né? A gente valoriza todas as gerações, inclusive os colegas que estão acabando agora o curso de formação, o concurso mais recente, em que todos são muito bem-vindos à nossa polícia, ao nosso sindicato, e é por todos nós, oficiais investigadores, e as nossas respectivas famílias que o Simpol Sergipe tem trabalhado, amigo Israel, estamos à disposição. Quantos policiais civis hoje nós temos na nossa classe e quantos delegados de polícia? Hoje nós temos 1.315 oficiais investigadores em atividade, algo em torno disso. Às vezes há uma variação, aposentadoria, alguma coisa, algo em torno de 1.300. E nós temos 184 delegados de polícia. Cresceu muito, né? Nós temos 75 municípios só, né? No estado, né? Com certeza. E mais um dado interessante, você sempre muito atento. Daria para cada delegacia, 2 delegados e ainda sobrar delegado, né? Se nós fizéssemos uma gestão séria e que se preocupasse com a população, se nós temos 184 delegados de polícia, nós temos 75 municípios, por que, amigo Israel, por que cidadão aqui de São Cristóvão e de Sergipe que está nos ouvindo, nós temos mais de 30 municípios no estado sem a figura do delegado, onde você chega e encontra apenas o oficial investigador. Onde é que se encontra essa quantidade de delegados que não estão no interior? Como eu disse, muitos deles acumulando delegacias. Né? Não, eu estou falando, tem 186, né? 184 delegados. Aí você falou que tem 30 municípios que não tem delegado. Onde se encontra esse delegado que, se você colocar aí 75 delegacias, 2 em cada, vai dar 140, né? Vai sobrar 46. Né? Onde é que se encontra esses outros? Boa parte deles lotados aqui mesmo na capital, seja na gestão, na cúpula, fazendo parte da gestão da cúpula da Polícia Civil, da cúpula da Segurança Pública, mas também em unidades especializadas que contam com um número muitas vezes excessivo de delegados sob a nossa ótica, né? E aí acaba faltando lá na ponta. Se a gente fizer uma conta mais simples, vamos pegar 75 municípios e botar um delegado em cada município. Você sobra mais de 100 delegados de polícia para fazer uma restituição. Eu digo 2 assim, nas regionais. Sim. Na municipal só precisa de 1, não precisa de 2, que eu estava aí no interior do estado, eu sei. Sob a nossa ótica, o estado de Sergipe hoje tem um efetivo que dá conta de todos os municípios, seja na capital, seja no interior, sem prejudicar as especializadas, mas fortalecendo cada unidade do interior do estado, fortalecendo as nossas metropolitanas, que o amigo bem sabe que num passado não muito distante, as nossas metropolitanas funcionavam com muita força, com efetivo 24 horas, né? E hoje a nossa capital conta apenas com 2 unidades plantonistas, uma delas a Quando aconteceu o fato, já tem uma equipe de captura com 3 homens, 4, mais o plantão,
resolver o problema de imediato. Se fosse final de semana, não esperava para segunda-feira, eles mesmo iam, porque todo dia tinha gente. Exatamente. Esse é o grande objetivo do trabalho de investigação. Assim que ocorre um fato criminoso e a população, você cidadão que precisa da proteção social da Polícia Civil, ao chegar na delegacia, o ideal é que aquilo seja prontamente, não apenas registrado no boletim de ocorrência, mas que seja imediatamente iniciada uma investigação. E nós temos efetivo, nós temos pessoal preparado para atender a sua demanda. O que está faltando é gestão. Centralizou tudo na plantonista, a zona delegacia fica parada, aí você chega na plantonista, tem 40, 30 pessoas, 40 só para prestar um BO, cheio na plantonista. Com filas desnecessárias, quando nós temos efetivo suficiente. Você chega no DAGV, o Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis, quem já precisou do trabalho, do atendimento do DAGV sabe disso, uma vergonha. A gente vem informando há muito tempo que apenas um único banheiro, amigos, na plantonista DAGV é utilizado pelos policiais em trabalho, sejam homens ou mulheres, pela vítima, pelo agressor, pela população em geral, para um banheiro. Tem um banheiro que aguenta. Isso é desumano. Até uma delegacia que fala de vulneráveis, que tem uma unidade de proteção à pessoa com deficiência e não tem um banheiro adaptado para uma pessoa com deficiência, né? Então isso é um absurdo que a gente tem denunciado formalmente. O Ministério Público do Trabalho em Sergipe tem conhecimento disso. Nós denunciamos, né? Foi iniciado um processo para uma ação civil pública e a gente aguarda que medidas sejam tomadas, né? Esses relatórios têm ocasionado resultados positivos. A própria Central de Flagrantes agora, depois de diversas cobranças técnicas... Vai ser mudado lá para a exposição. Vai ser mudado para uma nova unidade. A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória já foi mudada, infelizmente para um prédio alugado, né, que a gente foi verificar o valor desse aluguel quase... Mas não estava num prédio público, não reformaram não, que foi que houve? Esse é o ideal. Funcionava em um prédio próprio do Estado de Sergipe. Precisava de uma reforma, sim, precisa de uma reforma, mas foi levado para um prédio alugado com aluguel de quase R$30 mil mensal. Quem está dizendo não é Jean, não. É o Diário Oficial do Estado de Sergipe que demonstra isso. Como é que na capital, se você for atrás de um aluguel, dificilmente você vai ter um prédio com um valor desse sentido. No interior do estado você tem um prédio alugado que não tem uma estrutura adequada, foi adaptado com um valor de quase R$30 mil. Quando o ideal é que a unidade, delegacia de polícia, funcione em um prédio público, um prédio do estado, e que esse recurso mensal, né, que está sendo pago em aluguel, possa ser direcionado para outros investimentos, inclusive na segurança pública. Os políticos de Sergipe, deputados federais, senadores, tem mandado verba para melhorar a segurança, principalmente nessas delegacias no interior. Eles falam tanto lá. Nós temos 8 deputados federais aqui de Sergipe, 3 senadores. Você sabe informar se é algum deles? Nós temos um da segurança pública, que é delegado de polícia lá de São Vieira. Ele tem colocado alguma verba para a segurança? Nós temos dentro da estrutura da Secretaria de Segurança Pública um setor chamado DIPLAN, que é a Divisão de Planejamento, a antiga ASPLAN, Assessoria de Planejamento, que é comandada, que é coordenada por uma oficial investigadora de polícia, a colega Alessandra Fabiana, inclusive muito bem gerido, com outros oficiais investigadores que lá trabalham. E para que hajam investimentos, é necessário projetos. A partir desses projetos feitos por esse setor específico, são direcionados verbas do governo federal, verbas ordinárias e também verbas extraordinárias. De acordo com o que a gente tem visto, vários parlamentares podem, quaisquer deles, enviar projetos, recursos, emendas, né, com recursos específicos para investimento na Polícia Civil, por exemplo. E o colega delegado senador da República, Alessandro Vieira, ao que me parece, para os dados públicos, é quem mais tem enviado recursos, né, para investimentos direcionados não apenas na Polícia Civil, mas na segurança pública, né? E a gente aproveita... Mas você investido em quê? Qual é o setor? Que a gente precisa saber o que foi, investiu aonde? Como eu disse, esses investimentos, em regra, eles vêm para a aquisição de viaturas, de armamentos, de equipamentos como coletes, como outros EPIs, outros e as delegacias, computadores. Delegacia? Exatamente. Esses recursos, também existem recursos na seara do governo federal para reforma e ampliação de unidades, por exemplo, mas a gente precisa que a gente
passe esse patamar de apenas investimento em infraestrutura, que ainda é tímido, apesar de crescente, ainda é tímido, ainda podemos ter estruturas melhores, né, sob a nossa ótica, a partir do que a gente tem visitado, isso pode ter mais celeridade e um montante ainda maior de recursos, né, mas o investimento principal, a sensibilidade de todos os parlamentares, sejam eles estaduais, os nossos deputados estaduais, pois todas as pautas que falam de valorização dos trabalhadores da Polícia Civil, elas passam pela Assembleia Legislativa e a gente precisa da sensibilidade dos deputados e os oficiais investigadores acompanham o trabalho de cada deputado. Se a gente vai para a Seara Federal, a gente tem os deputados federais por Sergipe, que também podem buscar um viés de valorização para os trabalhadores, para a população, e os senadores da República, que sem dúvida, todos eles, independente de questões partidárias, se olharem e aquele investimento retorna para a população. O Laércio Oliveira e o Rogério tem mandado alguma coisa para a segurança? Eu imagino que sim, porque quando a gente fala em população, mas eu não tenho conhecimento específico agora para dizer. O senador Alessandro, como você perguntou, é porque ele mesmo divulga em suas redes sociais investimentos nesse sentido e a gente acaba acompanhando e vendo esse resultado chegar lá na ponta. Mas eu vou procurar saber essa informação, passarei para o amigo, se os demais senadores da República, o Sergipe, também têm direcionado. Imagino que sim, porque quando a gente fala em segurança pública, a gente fala em todo cidadão, é benefício para todos, independente de partido, de crença política ou de direcionamento político. Todos nós somos alcançados por investimentos na segurança pública, né? Nós temos uma colega deputada federal, Catarina Feitosa. Catarina e os demais deputados também estão interessando para mandar recursos para a segurança? Veja, a colega delegada, deputada Catarina, a categoria, como diz o Matuto, está na bronca com ela, né? Qual o motivo? Pode falar. Em uma assembleia sindical, que nós estávamos lotados com cerca de 400 oficiais investigadores, tratando naquele momento sobre detalhes da Lei Orgânica Nacional que estava por vir, foi perguntado por um filiado, por um colega, o que a deputada delegada achava de que um delegado de polícia, com um dia de serviço, tenha um salário maior do que um oficial investigador que tenha mais de 3 décadas de trabalho. Você, por exemplo, quantas décadas você tem lá na Polícia Civil, meu amigo? 42. Você tem mais de 4 décadas de trabalho, 42 anos. Vou fazer 43 anos agora no dia 12 de maio, 43 anos. Você tem polícia, o seu amigo que tem de idade. Entende? Então, o colega perguntou a ela se ela achava, o que ela achava, de que um delegado de polícia com um dia de trabalho tem um salário maior do que você, meu amigo, que tem 42 a fazer 42 de trabalho. E ela disse que achava isso correto, porque um subordinado não pode ganhar mais do que o seu chefe. E como é que o subordinado ia ganhar mais do que o seu chefe? Pois é, a gente fez uma analogia que, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, um oficial de justiça com 35 ou 40 anos de serviço como você, tem um salário maior do que um magistrado, um juiz de direito iniciando a carreira. E nem por isso o oficial de justiça se tornou chefe do magistrado. E o magistrado achou ruim por causa disso, é um direito do cidadão. Exatamente, mas foi criada uma trava, eu diria que patológica, porque não tem nenhum problema, não tem nenhuma trava legal, judicial, que proíba que o subsídio do oficial investigador, merecidamente, após mais de 3 décadas de trabalho, possa ter um subsídio de acordo com a complexidade das ações desenvolvidas por aquele profissional. Então não é justo que por uma trava patológica, por algo que não é fundamentado na legislação em nenhum lugar do país, que um oficial investigador tenha que ficar com um salário a menor do que o de um delegado de polícia, por exemplo. Mas se a patologia do delegado não permite que ele se sente menor por ganhar um salário, né? Ele está com um dia de trabalho, ganhar um salário, tem que ganhar maior do que você, meu amigo, que está aqui há mais de 4 décadas, e muitos outros colegas, se isso é patológico para ele, então faz o seguinte, aumenta o salário do delegado, bota no patamar que você quiser, mas que isso não seja uma trava, isso seja algo que proíba a valorização minha, sua, de todos os profissionais que doam suas vidas por cada cidadão. Que a base da polícia são os investigadores, né? Nós fazemos uma casa. Se você não fizer o alicerce, a casa não cai. Quem é que vai para a rua investigar? Quem é que junta com as ações do delegado? É os investigadores, né? Toda a força motriz, toda a movimentação
da Polícia Civil, 90%, para eu ser bondoso aqui com os dados, é feita pelos oficiais investigadores. E a prova disso, basta você, cidadão, que está todo dia na delegacia, você pode testemunhar isso. Pergunte o nome e o cargo de quem está lhe atendendo e você perceberá que o que eu estou dizendo aqui é a mera verdade. O trabalho, em regra, ele é feito maciçamente por oficial investigador de polícia. É quem está com você, seja dia ou seja noite, o ano inteiro, em todo o estado de Sergipe. Muitas vezes você vai à delegacia por não saber e procura a figura do delegado de polícia. Mas saiba que existem dois cargos, o delegado e o oficial investigador, e que na maior parte do tempo quem está lhe acolhendo, quem está atendendo ao seu pleito, à sua demanda de proteção social, somos nós, oficiais investigadores. É que tem uma cultura do povo, né? Muitas das vezes por falta de conhecimento e nenhuma crítica, e as pessoas não têm, a maioria, principalmente no interior do estado, né? A instrução educacional a gente sabe que é pouca. Aí quando chega numa delegacia, tudo é o delegado. Eu quero o delegado, a senhora quer fazer o quê? Aí eu quero prestar uma queixa. Não é com o delegado não, moça, senta aqui é o meu. Mas só vai endereçar da cultura, já é uma cultura. Eu digo porque eu passei na maior delegacia do estado, né? Trabalhei no interior, eu sei. Ninguém chega na delegacia para procurar um escrivão, um investigador, porque já é essa cultura. Acha que o delegado é quem faz tudo. Não, o delegado é para produzir um inquérito policial. Quem atende de imediato é o oficial investigador. É por isso que a gente aproveita essa grande audiência e orienta você, morador do município de São Cristóvão, os moradores do Eduardo Gomes, por exemplo, contam com a 6ª Delegacia Metropolitana. Então, ao chegar na 6ª Delegacia, você, cidadão, pergunte o cargo e o nome de quem está lhe atendendo. E verá que o que eu estou dizendo a você, com muita segurança e tranquilidade, é de que a maior parte do tempo você é atendido pelo oficial investigador de polícia. Bem como na sede do município de São Cristóvão, onde temos a 12ª Delegacia, na maior parte do tempo você está sendo atendido ou atendida por um oficial investigador de polícia. Coloque esse costume, a gente espera que não precise, né? Porque quando a pessoa vai à delegacia é porque foi vítima de um crime. A gente espera sinceramente que cada vez menos pessoas precisem, né, ir à delegacia por qualquer que seja o motivo. Mas quando for, e se necessário for, tenha certeza que você, cidadão, contará com o trabalho do oficial investigador de polícia 24 horas à sua disposição. E que se falta em algum momento, né, se aquela unidade está fechada, ela não é culpa do oficial investigador, é culpa da gestão, porque aquela delegacia deveria e tem condição e efetivo suficiente no estado de Sergipe para que ela funcione 24 horas para você, cidadão. Ainda hoje, presidente, tem no interior do estado, em alguns municípios, que tem pessoas menos esclarecidas, quando chega lá, eu quero falar com o sargento. Ela nem sabe que ali é uma delegacia de polícia civil. Ela chama o investigador, a de sargento. Eu quero falar com o sargento. Como você está vendo que a pessoa, que eu digo que já passou por mim, que a pessoa tem por esclarecimento, diga você. Aí você não diz a ela, não sou sargento não, eu sou isso. Não, a gente está tendo o tratamento com aquela cidadão, ou cidadão, que muitas das vezes não tem conhecimento. Muito pertinente, eu agradeço por esse comentário, Miguel, porque é um outro ponto importante que a população sergipana tem acompanhado e contribuído com o Simpósio Sergipe, que é a Operação Puro Sangue. O que é a Operação Puro Sangue? Resumidamente, no início dos anos 2000 aqui no estado de Sergipe, existia a figura do delegado comissionado, que era o delegado de polícia que não era concursado. Tanto poderia ser um oficial investigador, poderia ser um delegado comissionado, como um colega militar poderia ser um delegado comissionado, como outra pessoa poderia ser o delegado comissionado. Mas a Associação dos Delegados de Polícia, de modo inteligente, pertinente, necessário, extirpou com a figura do delegado comissionado aqui em Sergipe, e desde então a carreira, né, policial civil aqui em Sergipe. Não foi não só eles. Foi na época o desembargador que faleceu, eu esqueço o nome dele agora, que recebeu uma denúncia sobre um inquérito feito na delegacia, que na época os outros estados já tinham feito o concurso. Aí ele determinou através de documento do Tribunal de Justiça que não poderia ser mais. Aí foi quando veio o concurso, não foi nem eles. Aí veio o concurso, na época
O concurso foi feito por o então secretário, Dr. João Guilherme, falecido, ex-juiz, e o delegado que está vivo ainda aí, Dr. Marco Passo. Foi Marco Passo, mais João Guilherme, deu o primeiro passo para os primeiros delegados concursados. E aí, desde então, uma carreira onde você não tem, a não ser o delegado de carreira, você não tem outra figura. Então, o Simpol Sergipe criou a Operação Puro Sangue, que não se trata de perseguição a ninguém. Eu tenho, por exemplo, irmão militar, meu pai é da reserva militar. Então, a gente tem maior respeito por colegas de outras forças de segurança, sejam militares. Muitos foram muito competentes. São pessoas competentes, capacitadas, guardas municipais, por exemplo. Só que hoje, em pleno 2025, você chega numa delegacia e você ainda encontra militares, você encontra inclusive militares de outros estados trabalhando em nossas delegacias, como se policiais civis fossem. Você encontra nos municípios sergipanos, seja no interior do estado ou na capital, guardas municipais. Você encontra funcionários de prefeituras cedidos para as delegacias e você encontra, por exemplo, estagiários, né, com todo respeito ao trabalho do estagiário, como foi o caso da primeira delegacia aqui, um estagiário fazendo uso da senha do delegado de polícia para manusear e movimentar inquérito policial. Então, se ele quisesse saber quem é seu José ou Dona Maria que está nos ouvindo, ele com a senha do delegado entrava no sistema e acessava informações pessoais sensíveis de qualquer cidadão, seja de Israel, seja de qualquer cidadão sergipano ou do país. E aí, esse estagiário, com um termo de cautela assinado por um delegado de polícia titular da primeira delegacia, estava conduzindo um carro produto de roubo que estava apreendido na delegacia, né? E aí, o Simpol, ao receber a denúncia, foi atuar nesta situação e um estagiário conduzindo um veículo roubado, com um termo de cautela assinado pelo delegado de polícia, com um giroflexzinho ali no vidro, que é como se fosse aquela sirenezinha de polícia iluminada, para poder se identificar como polícia. E, ao fazer conduzir essa situação para a central de flagrantes, a delegada plantonista liberou como se fato atípico fosse, né, algo que deveria ser registrado como flagrante ou com termo de ocorrência instanciado. E a diretoria do Simpol é que passou a ser perseguido pela Corregedoria Geral de Polícia a mando do delegado geral, e nós estamos respondendo por abuso de autoridade, ou seja, o sujo querendo melar o limpo. Porque como é que eu estou fazendo o meu trabalho, garantindo a você, cidadão, que a polícia trabalhe do modo correto, porque quando você chega numa delegacia de polícia, a Operação Puro Sangue quer que você seja atendido por um policial civil que está preparado para atender a sua demanda e aquela investigação de um crime. Ou você acha, cidadão, que alguém que não passou pela formação na academia de polícia, alguém que não tem a vivência de um oficial investigador, vai ter condição técnica de atender a sua demanda, de elucidar o crime ao qual você está levando ao trabalho da Polícia Civil. Então, é isso que é a Operação Puro Sangue. Não é perseguição, mas é a garantia de que o cidadão não seja vítima duas vezes. Porque quando você é vítima de um crime e vai à delegacia, e chegando lá, você é atendido por um estagiário, se passando por policial civil, por um colega de outra força de segurança, qualquer que seja, por alguém comissionado de prefeitura, trabalhando como se policial civil fosse, sob a nossa ótica, o cidadão está sendo vítima duas vezes, amigo. Porque você vai à delegacia para ser atendido por um policial civil, seja ele delegado ou oficial investigador. Mas você está sendo atendido em boa parte das nossas unidades, seja da capital ou do interior, por pessoas estranhas à atividade policial civil. Então o cidadão está sendo enganado pelo Estado, está sendo vítima duas vezes. E é isso que o Simpol tem buscado mudar essa realidade, porque nós temos efetivo suficiente para em todas as nossas unidades, seja da capital ou do interior, que você, cidadão, tenha o direito de ser atendido por um policial civil. Então, um detalhe aqui, que eu não queria nem falar, mas aproveitando a audiência, e o nobre é o nosso presidente, né? Espero que continue breve, de 2026, terá nosso apoio aqui dos policiais que estão nos assistindo agora, pelo seu trabalho, com muita lealdade, com muita eficácia e sem esculhambar com ninguém, apenas levando a verdade e a lei. Há uns 4 anos atrás, tem um estagiário, você vai saber dessa história agora, você deu uma exclusiva, eu vou dar outra a você. Na delegacia, ele trabalhou em Monte Alegre. Eu detectei lá que ele estava cobrando seguro de DPVAT dentro da delegacia, aproveitava os BO das vítimas e depois mandava chamar para ele fazer.
Eu reclamei com o meu chefe, depois de colocar ele no posto Redondo. Sabe o que aconteceu? Ele já estava com poder de polícia, ele achava que era polícia. Ele se juntou a mais 3 bandidos de Pernambuco. Ele tinha um caso com uma moça lá da região. Ele pegou o rapaz à noite, levou para o mato, matou, atirou na cabeça, atirou na boca, roubou o carro do rapaz. A polícia depois descobriu, a secretaria mandou uma missão mais eficaz para a região. Ele foi preso em conta da penitenciária de Aracaju. O nome dele chama-se Bernardinho, que é estagiário da delegacia de Monte Alegre, que eu denunciei, e depois levaram ele para Poço Redondo, e ele, juntamente com 3 bandidos, matou um rapaz de bem, de Itabaiana, lá na região, jogou o corpo do matagal e depois roubou o carro do rapaz. Você sabia desse fato, desse estagiário? Bernardinho? Eu não tinha conhecimento. E ele era estudante de Direito, mas era 3º período de Direito. Eu detectei logo a regularidade dele na delegacia de Monte Alegre. Pegava os PO das vítimas de acidente, ligava e ele estava tomando providência do crime de privado dentro da delegacia, que ele não podia fazer isso. Depois chegou ao carro, não tiraram. Aí ele, juntamente com 3 marginais de Pernambuco, se sentindo polícia, matou e roubou o carro do rapaz. Ele se encontra preso na penitenciária, se eu não me engano, está em Glória, na Glória ou na Terra, não sei, está preso. Todos eles estão presos. Veio você falando agora, acabei de ter uma leve recordação do fato, acho que teve uma grande proporção aí na sociedade aqui. Isso. Mas vejam vocês o absurdo que é alguém se passando por policial civil em nossas delegacias, com o aval dos delegados de polícia, porque não tem como alguém trabalhar dentro de uma delegacia sem o aval do delegado, né? Pessoa que não tem vínculo com os quadros da Polícia Civil, que não prestou o devido concurso, que não fez o devido curso de formação ou atualização profissional para isso. Então vejam os absurdos a que estamos sujeitos, porque alguém utilizar uma farda ou um distintivo da segurança pública, da Polícia Civil, sem ter habilitação para isso, alguém portar uma pistola, alguém portar um fuzil, como temos aqui na capital, pessoas desviadas, né, de seus órgãos de origem, trabalhando como se policiais civis fossem, portando fuzil e postando em suas redes sociais. Postando na rede social? Postando na rede social. Essa eu não sabia. Vou encaminhar. Vamos encaminhar. O Ministério Público tem conhecimento disso. O Ministério Público do Estado de Sergipe tem conhecimento que na capital aracajuana, pessoas estranhas à atividade policial civil trabalham como se policiais civis fossem, ao lado do delegado de polícia, portando armas de grosso calibre, exemplo de fuzil, usando farda e distintivo da Polícia Civil. E não é exclusivo de uma unidade. Seja na capital ou no interior, nós temos vários exemplos. E o Ministério Público do Estado de Sergipe tem conhecimento disso. E a gente espera que chame-se o feito à ordem, porque no final das contas é o cidadão que fica prejudicado. E todos nós, sejamos da Polícia Civil, do Ministério Público ou do Poder Judiciário, todos os órgãos em geral do Serviço Público no nosso Estado, devemos ter responsabilidade com a população sergipana, com o cidadão sergipano, e honrar as prerrogativas e atribuições dos cargos para os quais nos preparamos através de concurso público e somos preparados no dia a dia para exercer a nossa função. As prerrogativas dos oficiais investigadores precisam ser respeitadas. E no que depende do trabalho do Simpol, que tem tido, graças a Deus, e aos oficiais investigadores, tem tido todo o empenho e todo o abraço da sociedade sergipana, que tem nos encaminhado denúncias para o sindicato, né, seja no nosso telefone, no 79-3214-0103, 79-3214-0103, seja nas nossas redes sociais, @simpolsergipe, seja no Instagram, nosso site e demais redes sociais que temos disponíveis do cidadão sergipano. A gente está à disposição sempre, meu amigo, para fazer um trabalho sério, para um trabalho preocupado com todos os oficiais investigadores e suas respectivas famílias, mas também com a sociedade a qual
fazemos parte e protegemos. Em São Cristóvão. Hora certa! 9h38. 9h38. 1 hora e 8 minutos de entrevista, viu? Nosso programa termina 9h30, já passamos. Mas foi uma entrevista espetacular. Eu sei que os oficiais de justiça estão felizes aí com essa representatividade de Jean Rezende. A sociedade, né, que é o mais importante, o povo de Sergipe, que estará assistindo nesse momento no nosso Instagram, no Instagram do presidente. Fique à vontade com a sua despedida, o que você achar conveniente falar, e vou esperar outra oportunidade breve, a presença espetacular desse presidente inteligente, compromissado com a classe. Agradecer mais uma vez ao gentil e democrático espaço aqui dos microfones da 106.3 FM, essa rádio da família para a família, aqui no Fala São Cristóvão, a você, Zé Sarmento, que conduz muito bem esse espaço, aqui assessorado pelo Francisco. Parabéns a ambos pelo trabalho, a todo cidadão de São Cristóvão que faz parte desse programa quando o acompanha e dá essa grande audiência. Então, um abraço para cada cidadão de São Cristóvão que nos acompanhou pacientemente em todo esse momento. Heron Ribeiro, que faz parte desse contexto maravilhoso. Grande Heron. E especialmente a todos os oficiais investigadores que acompanham o seu trabalho, seja na Polícia Civil, ou seja aqui, meu amigo, na comunicação sergipana. Então, está de parabéns e até uma próxima oportunidade, seja aqui no estúdio ou ao telefone, como sempre fazemos. Coloca a mensagem de encerramento para Jean e os demais aqui escutarem, e a classe de investigadores e aqueles que comandam a polícia. Coloca essa mensagem para a reflexão deles. Destinado a vencer não precisa pisar em ninguém. Vitória de verdade não vem na base da falsidade ou da trapaça. Deus honra quem faz o certo, mesmo quando ninguém está vendo. O mundo ensina que para subir é preciso passar por cima dos outros, mas o caminho de Deus é diferente. É pela humildade, pela paciência e pela fé que a gente alcança o que é nosso. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5,6. Isso é confiar que o que é nosso vai chegar na hora certa, sem forçar e sem machucar ninguém. A verdadeira vitória é aquela que vem com paz de espírito e orgulho do caminho que você trilhou. Não é só sobre chegar no topo, mas sobre ter respeito pelo processo e pelo próximo. Quem confia em Deus sabe que não precisa atropelar ninguém, porque o que Ele tem preparado para você, ninguém pode tirar. Essa mensagem dedicada a Jean, presidente, e a todos os investigadores e oficiais investigadores. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário, com a mesma lucidez, com a mesma determinação e com a mesma coragem cidadã. Que o Senhor dos passos no meio de todos nós. Até amanhã, se Ele assim permitir. 9h41. Fique ligado, a qualquer momento estaremos de volta com mais notícias para você. Aqui na rádio. Depois que Os vídeos eu vou fazer uns